A paz do Senhor, meus queridos irmãos, glória a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Hoje eu quero gravar esse vídeo em forma de agradecimento por uma data tão importante na minha vida, no meu ministério. Pois no dia 3 de maio de 1998, pela graça de Deus, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Nessa ocasião, foram ordenados comigo pastor José Ribamar Rabelo, de saudosa memória, pastor Marcos Moraes e pastor César Vieira, dois grandes amigos que fomos criados juntos praticamente na igreja. Trabalhamos sendo líder de mocidade, em diversas áreas do ministério da igreja, atuando como professor de escola dominical, como superintendente de escola dominical, como líder da juventude do campo. Todos esses trabalhos nós participamos juntos. Eu quero louvar a Deus pela vida desses meus nobres amigos, que graças a Deus, pastor Marcos Moraes e pastor César Vieira estão firmes no Evangelho, são pregadores da palavra, professores, homens que têm feito um grande trabalho para a glória de Deus. E essa data se tornou uma data muito importante na nossa vida. Então eu quero usar essas palavras hoje para contar um pouco da trajetória de um pastor, do que nós passamos, vivemos e o que é ser um pastor. Que o Espírito Santo me ajude de forma sintética, quero participar com os irmãos, compartilhar essa experiência. Mas eu gostaria de ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 12, em que Paulo diz assim: e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo dizendo, eu dou graça, ou o mesmo que tenho agradecimento a quem? A Cristo Jesus, que me considerou fiel, me colocando no ministério. Então o ministério não é nosso, é do Senhor Jesus. Foi Ele que nos chamou, não por merecimento. Aqui não é merecimento, aqui é graça. Tanto é que Paulo em Gálatas 1,15 que diz, mas aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me chamou e me separou pela sua graça. Pois bem, irmãos, dado esta palavra inicial, eu quero dizer para os irmãos que louvo a Deus por Ele ter me chamado ainda bem jovem para o seu ministério. Quando eu tinha apenas 27 anos, eu fui separado do ministério pastoral, mas servi a Deus como presbítero, diácono e auxiliar de trabalho também. Nesse tempo todo, já servi em diversas áreas do ministério, como dando aula na escola dominical para classes jovens, que até hoje sou professor com muita honra, com muito prazer, mas dei aula também para juvenis, para classe de irmãs, para classe de obreiros, atuei também dirigindo ar livre, pregando em ar livre, em ponto de pregação, que quem tem mais de 30 anos aí de evangelho, sabe que naquele tempo os pontos de pregações eram muito atuantes e levantou tantos obreiros, e eu participava atuando, de forma atuante, né? E graças a Deus preguei muitas vezes em trabalhos assim, e isso foi importante para o meu ministério. Atuei também em aconselhamento na área de juventude, de casais, trabalhando, desenvolvendo também
meu trabalho na área do ensino, como até hoje é uma área que eu estou, que gosto, que amo, que procuro fazer da maneira que Deus me ordenou, me chamou, e peço ajuda ao Senhor. Também nesses tanto tempo de ministério pastoral, nesses anos, também tive o privilégio de celebrar tantos batismos, celebrar diversos casamentos, ministrar em diversos cultos de ações de graça de 15 anos, fazer boda de prata também, fazer boda de ouro, já celebrei também, e Deus tem sido muito bom, atuando também, pregando em diversas escolas bíblicas, em diversas congregações e festividades, seja da igreja, de juventude, de varões, e tudo isso tem contribuído para a nossa formação ministerial. Pela graça de Deus, nós chegamos até aqui. Mas o ministério ele é muito mais do que isso. Ser um pastor, ser chamado por Deus para a vida pastoral, envolve privilégios, mas envolve responsabilidade. O ministério pastoral tem aplausos e tem vaias. Não existe pessoa mais contraditada do que um pastor. Se um pastor fica muito com jovens, alguém vai dizer, ele não gosta de velho. Se ele fica perto dos velhos, vou dizer que ele não gosta do jovem. Se ele cobrar muito, alguém vai dizer, ele é exigente. Mas se ele não cobra nada, o chamam de relaxado. Se ele pregar 1 hora, alguém vai dizer, ele fala muito. Mas se ele pregar 20 minutos, ele não tem mensagem. Isso é um pouco da vida do pastor. Às vezes ele é herói, às vezes é vilão. Às vezes ele está no meio de tanta gente, mas às vezes ele é um ser solitário. O pastor, muitas das vezes, tem noites perdidas, noites mal dormidas. Ele é um homem que vive de muitas emoções. Ele sai de uma festa para um funeral, de um funeral para uma festa. Ele recebe a ligação, a mensagem de alguém dizendo, pastor, obrigado, porque o senhor orou por mim, Deus abriu porta, Deus me abençoou. Mas também recebe mensagem dizendo, pastor, ore por mim, estou desesperado, perdi um parente, perdi um amigo, pastor, estou querendo me matar, estou querendo desistir. Então essa é a emoção que a gente vive e fomos chamados para isso. Por isso Paulo diz, nós que tenhamos esse ministério, não desfaleçamos. Paulo fala lá em Coríntios que nós, como ministros de Deus, temos que ser recomendáveis em tudo, nas aflições, nas lutas, na tribulação, no jejum. Essa é a vida do pastor. Mas ele deve prosseguir o seu chamado, o seu ministério, porque ele tem consciência de que foi chamado por Cristo. Prezados irmãos, talvez você possa fazer essa pergunta, pastor Alexandre, o senhor já pensou em desistir do ministério? Quantas das vezes nos bate o desânimo, a tristeza, o cansaço, a fadiga? Quantas das vezes a gente vai para um lugar pregar sem estar com vontade, ministrar ou dirigir sem estar com vontade? Mas nós temos em nós a palavra que o Senhor Jesus falou, que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. E aí no Senhor nós resolvamos a nossas forças, o nosso desejo de continuar, porque só nele podemos ter esperança. O pastor, ele vai muitas das vezes de um momento de grande alegria para um momento de grande tristeza. É só olhar a vida dos homens de Deus na Bíblia. O Jeremias, uma hora, diz, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Glória a Deus. Mas outra hora ele está dizendo, maldito o dia em que eu nasci. Essa é a vida do pastor. O Elias que está orando para dizer, desça fogo do céu, e o fogo desce e Deus opera, é o mesmo que está dizendo,
eu fiquei só. Isso acontece na vida do pastor. O pastor passa por todas essas situações. Mas o pastor deve prosseguir porque ele sabe que foi chamado por Deus. Ele sabe que ele tem uma missão para cumprir. E nisto me espelho na vida do apóstolo Paulo. Que Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Talvez ninguém, pelo menos no Novo Testamento, se deu tanto pela igreja, pela obra, como o apóstolo Paulo. Mas ao relatar um pouco da experiência do seu ministério, ele dizia, né, eu já fui preso, já fui descido por um cesto, né, já fui apedrejado, já fui picado por serpente, já passou por tantas experiências. Mas Paulo dizia, tenho para mim que as aflições desse presente momento não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Essa era a certeza do apóstolo Paulo. Por isso, ele lutava. Por isso ele dizia, irmãos, eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou às que estão diante de mim. Por isso ele dizia, desde agora ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por isso ele dizia, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quando chega ao final do seu ministério, ele vai dizer assim, olha, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está reservada a mim. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Era a certeza de um ministério cumprido, com muita dignidade, com muita honradez, com muita perseverança. Então, essa é a vida do pastor. Eu quero então mais uma vez louvar a Deus, porque Ele tem me guardado durante todo esse tempo. Já passei situações diversas, não dá tempo para contar aqui, tem coisas que não é para se contar aqui. Já vivi situações, alguns momentos pensei que não aguentaria, não suportaria, mas Ele me segurou pelas suas mãos. Ele me ajudou, ele me fez a entender que eu não posso parar. Então eu quero louvar a Deus pelo ministério que Ele me deu. E o meu pedido é, Senhor, que eu consiga terminar minha carreira com dignidade, porque o mais importante não é como começamos, mas como vamos terminar. E precisamos terminar esse ministério com dignidade. Se um dia cair nesse campo de batalha, que caiamos como herói, mas nunca como um covarde. Então, vamos lutar, vamos perseverar. Esta palavra eu quero dirigir a você, meu amigo pastor também, que você tem um ministério, uma chamada como eu. Não negocie nem entregue o seu ministério. Pregue a palavra. O Senhor tem sido bom para comigo. O Senhor tem me ajudado. Eu perdi já tantas coisas nessa vida, coisas importantes, coisas que eu pensei que seria o fim para mim. Mas eu não perdi a dignidade do ministério e o prazer de empunhar essa bandeira do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, o altar. No altar eu tenho prazer e alegria de falar das maravilhas do Senhor. Por isso, tal como Paulo, hoje eu estou aqui dizendo ao Senhor, Senhor, eu dou graças a Ti. O Senhor Jesus que me considerou fiel, me colocando no seu ministério. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Então, querido, eu quero agradecer todas as pessoas que têm orado pelo meu ministério, pela minha vida. E quero dizer, a tua oração tem chegado ao trono da graça. O Senhor tem me sustentado e me guardado. E eu quero continuar. Eu não sei mais quanto tempo eu terei aqui na terra. Possa ser que esse vídeo, possa ser que seja o último da minha vida. Eu não sei.
Eu não tenho revelação sobre isso, mas eu quero pregar como se fosse a última vez, empunhando sempre essa bandeira do Evangelho e trazendo sempre comigo a certeza de que vale a pena se manter fiel, não negociar o ministério. Ministério não é para ser negociado, o ministério é para ser exercido e exercido com fidelidade para a glória do Senhor. Porquanto, meus irmãos, eu quero louvar a Deus e agradecer por 22 anos de ministério pastoral. A Deus seja a glória, a honra, o louvor para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe meus companheiros que foram ordenados comigo, para que eles não desistam, como eu. E aos meus amigos pastores que estão na labuta, que continue, porque em breve o Senhor nos levará para o seu reino celestial. E ouviremos da parte do Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A Deus seja a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.